nosso Coração Peludo, o seu espaço para tratar das questões de relacionamento. Um espaço lindo, diga-se de passagem, aqui nos estúdios da Clepme. E se você está apenas ouvindo esse podcast, aproveite para conferir o nosso conteúdo em imagens, em vídeo, no youtube.com/Coração Peludo e também no Spotify. Eu estou aqui com a minha parceira, a psicóloga especializada em relacionamento, Pamela Magalhães, para o que hoje é quase uma reunião da firma, meus amores. Isso porque temos aqui com a gente Celso Fortes. Tudo bom, e aí, Celcinho? Meninas, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês muito hoje. Muito bom ter você. Exatamente. O Celcinho, que é sócio aqui da Clepme, mas que também está solteiro. E por isso virou o nosso alvo. Resolvemos trazer ele aqui para esse cara esclarecer pontos dessa vivência, desse momento. Parece que ele está gostando bastante de estar solteiro. O que muita gente hoje em dia já assume, né? Quero estar solteiro, estou gostando de estar solteiro, que é o contrário do que em outros tempos se falava, que é, não, estou buscando alguém, estou esperando a pessoa certa. É um pouco disso, Celcinho? Eu acho que não existe pessoa certa não, Paulinha. Eu acho que a gente, ao passo que vai vivendo, a gente vai entendendo principalmente o que a gente não quer. Até o que você comentou de estar feliz e pleno com a solteirice, eu posso dizer isso, porque não é uma questão de falta, modéstia à parte de opção, mas é porque realmente é uma escolha. Eu realmente entendo que a solteirice, né, como a gente tem conversado aí nos nossos encontros, ela é muito mais uma questão de escolha, de praticidade, e eu acredito, por aprendizado que eu tenho tido nos últimos anos, de responsabilidade mesmo. Que eu acho que estar com alguém é sobre o que você tem para dar e não sobre o que você tem para receber. Gente, lembrando que esse podcast só existe por causa de vocês, então não se esqueçam, estamos no Instagram, @coraçãopeludo, também no TikTok, @coraçãopeludo. É por lá que vocês pedem temas, convidados, que vocês contam as histórias de vocês. Pode mandar mensagem fechada, ninguém vai ser exposto, pra gente poder trazer essa variedade de assuntos aqui no nosso Coração Peludo. Tenho mais uma informação das internas para vocês, porque além de sermos uma firma, hoje em dia todos sócios, Pamela e Celso têm um passado. Temos um passado, gente! Que não nos condena. Que não nos condena. Zero. Explique melhor, Pamela, para não ficar o dito pelo não dito aqui. Primeiro quero dizer assim, que é muito bom estar com mais episódio aqui para oferecer para vocês que gostam do nosso conteúdo. Você caiu de paraquedas pela primeira vez, você que já é da casa, e muito feliz o Celcinho tá aqui. O Celcinho é o meu, eu vou falar, não é nem colega, foi meu amigo de faculdade, porque nós fizemos jornalismo juntos. Então, assim, aqui não era assim só o meu colega, era o meu amigo mesmo. Aliás, acho que era o meu único amigo da sala, porque a gente era meio esquisitão, né? Essa é a verdade. Os esquisitos. E aí, os esquisitos, porque a gente ficava conversando da vida ali, e a gente era sempre muito aberto, ficava no telefone, assim, parceiraço. Então, fiquei muito feliz, a gente nunca perdeu contato e da gente se reencontrar trabalhando aqui junto. E aí, a gente sempre conversando. Conheço o Celso em todos os momentos dele, então assim, não é um solteiro convicto, é uma fase que ele tá vivendo, e eu fui percebendo que ele tava meio curtindo essa fase. Aí eu brinquei com ele um dia, eu falei assim, Celso, fala uma coisa pra mim, solteirice vicia? Aí eu falei, Paulinha, tá aí um tema bom pra gente falar. E aí eu já quero jogar essa bola pra você. Ótimo. Meu amigo, tem diferença de solteiro? Por exemplo, aquele solteiro que assim, ele já é solteiro de carteirinha, a vida inteira solteiro, tem um jeitão de lidar. Ou não, aquele cara que teve que ficar solteiro e de repente não gosta desse lugar. Você percebe essa diferença? Sem dúvida, Pam, sem dúvida. Bom, primeiro que é isso assim, a gente teve esse nosso passado que mostra o quanto as pessoas elas se relacionam por afinidade, né? E com certeza a nossa amizade ela só se fortaleceu ao longo dos anos por conta disso. Foi uma escolha nossa de trocar, né? A gente conversava sobre as coisas, a gente tinha profundidade. E é um pouco do que eu sinto hoje, assim, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade, talvez por medo, insegurança, cai um pouco nesse lado, né? Da solteirice por escolha ou não. E esse perfil que você comentou. Eu vejo pessoas que acabam por um padrão social, muitas vezes, por uma necessidade de autoafirmação, né? Então, a conquista, né? Muitas vezes pessoas... A gente vive aqui no Ocidente, vou chamar assim, e a gente é ensinado
não a colaborar, a competir. Então as conquistas elas são muito valorizadas. E eu sinto que muitas vezes as pessoas, pelo fato de entender as conquistas como algo que é necessário, estão sempre querendo conquistar e não a relação acaba virando também um ponto de conquista, né? Então as pessoas, como você falou, têm os convictos porque acabam, né, preferindo ficar sozinho, e tem pessoas que têm conheço pessoas que têm um pouco esse vício da conquista mesmo, né? Então de querer sair, tem até aquele padrão de se arruma, põe o perfume, põe aquela roupa. Obviamente que eu estou falando dos homens, né? Isso eu posso falar com mais propriedade. E vejo muito isso, assim, realmente, perfil de pessoas que acabam fazendo muito por um vício mesmo. E essa coisa do se acostumar, eu acho, Paulinha, essa pergunta é importante, assim, de se acostumar a ser solteiro, no sentido de esse modus operandi, né, que você está contando aí, de repente. Chega final de semana, me arrumo, e aí fico com o outro e tal. Essa variedade, esse não construir, né, de uma história que é com a mesma pessoa. Eu acho que ambas as situações têm os seus prós e os seus contras. Sem dúvida. Mas a minha dúvida é assim, isso pode de alguma forma assim se acostumar, viciar, ou mesmo você se desinteressar de um outro caminho por achar que, nossa, não, isso é muito desinteressante, nossa, isso é muito Ou muito sacal, difícil, muito ou complicado. difícil. Isso existe ou não? Sem dúvida, Pan, sem dúvida. Eu acabo sempre pensando, né, que as pessoas, de alguma maneira, elas se levam pelas suas vontades, mas muitas vezes pelo que elas não têm vontade. Então, esse comentário, né, que você fez sobre esse costume, né, das pessoas estarem sozinhas, eu acho que também vai, de alguma maneira, realmente criando esse costume, né? A pessoa vai ficando acostumada, né? Nós somos seres de hábitos, né? O ser humano ele é feito de hábitos. Então, conforme a gente vai construindo o hábito de se alimentar bem, você vai se alimentar bem, de dormir bem. Se você alimentar hábitos que eles são repetitivos, que eles incentivam lados mais deteriorados, eu vou usar aqui o termo, porque eu acredito que a gente pode sempre cuidando bem dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que é o que a gente efetivamente controla na vida, né? A gente não controla o que o outro fala, o que o outro pensa, nem o que ele vai entender do que a gente fala, né? Então isso também acaba sendo muito uma dificuldade que eu acho que acaba fazendo com que as pessoas tenham um pouco de preguiça. Elas acabam pegando um pouco, de novo, estou falando as pessoas, né, jogando para todo mundo, mas o que eu posso falar é sobre mim. E no fim eu acabo tendo um pouco de preguiça assim, tipo as saídas, sabe, de ficar indo pra bar. Queria te perguntar isso, porque eu passei por uma experiência de ser casada e eu fiquei um tempo solteira. E, enfim, depois acabei casando e tal. E nesse tempo, eu percebi que eu passei por várias fases dessa solteirice, assim. Então, a primeira foi ótimo, me senti super bem, porque não estava num relacionamento que estava bom, então só de você estar sozinho com você já te traz aquela felicidade, tipo, de você poder fazer o que você quiser e criar seus novos hábitos, né? O que você gosta de fazer e tal. Depois uma excitação completa com essa variedade, Certo. essa loucura, você vai pra lá, vem pra cá, todo mundo liga, todo mundo Opção junto. pra caramba. É, uma novidade louca. Depois um cansaço disso, um cansaço físico até, porque esse negócio de sair não é pra todo mundo não. Então, Fisicamente e financeiramente. pesa. Aí um cansaço de, nossa gente, jura, não aguento mais. Depois eu tive uma fase que foi tipo uma anestesia, assim, onde eu já não ia mais em tudo, ia já com uma certa apatia, já meio com uma preguiça. Um rancinho, né? Uma preguiça, assim, tipo, ai gente, mais uma sexta-feira aqui, mais essa galera, já é uma preguiça grande. E foi nesse momento dessa certa preguiça que eu acabei conhecendo meu marido e acabou a minha fase, não sei qual seria a próxima. Você sente que tem fases? Sem dúvida, Paulinha. São realmente fases mesmo. E eu acho que essas fases, elas têm a ver com o que a gente está, assim... A fase, ela vai dizer muito de onde a gente está. Então, eu vejo pelos meus amigos, minhas amigas, percebo
muito mais solteiros hoje do que gente em relacionamento. Essas fases, elas realmente acontecem. Eu acho que tem ali um primeiro momento, quando você tá num relacionamento, e eu passei por vários, isso eu posso dizer assim também. Eu nunca fui um grande pegador, né, esse termo, né, o da night, de pegar e tal. Eu sempre fui um namorador. Você sabe bem, a gente sempre conversou muito sobre isso na faculdade. Então era até uma dificuldade Namoros que eu tinha. longos, né? Exato, exato. Então eu tive muitos namoros, eu tive algumas paqueras, claro, enfim. Mas, e aí eu fui percebendo esse lance das fases, né? De você tem aquele momento quando você se separa, que você tá feliz, disposto, fala, agora eu tomo conta da minha vida, que nem no pinto no lixo, né? Fica ali feliz, quer fazer todas as baladas, o povo te chama, você vai pra todas, tem um barzinho, tem uma festinha, um showzinho, um sambinha, tudo. Tudo, que você tá, eu quero ficar na rua, não quero voltar pra casa. E aí realmente você vai se desgastando um pouco, né? Ao passo que você, se você tá com, eu acho que talvez também tenha muito a ver com a expectativa que você tá. Se você tá entendendo que é bom estar só, tá curtindo a sua solitude e não a sua solidão, né? Essa Aliás, diferença é isso era uma enorme. pergunta. Importante você já trazer um pouco isso. Tem uma diferença muito importante, viu, para quem está escutando, entre você lidar com a sua solitude, viver na sua própria companhia, saber se bastar muitas vezes, essas conversas íntimas importantes que a gente tem que ter, de não precisar do outro e fomentar as relações de dependência emocional e a solidão, tá? Então, assim, ser solteiro não quer dizer que você seja uma pessoa solitária. Sem dúvida tá? nenhuma. Você pode estar solteiro e curtindo uma vida social saudável, curtindo a própria companhia, se bastando em muitos momentos. E da mesma forma, você pode ser uma pessoa que esteja namorando, noivado, casado e ser hiper solitário. Exatamente. Né? Uma pessoa que não troca, uma pessoa que Isolada. vive no mundo ali, né? Um ermitão ou uma ermitã. Então é importante saber essa diferença. É exatamente isso. Eu fui percebendo, né? Assim, o lance de eu estar sozinho há bastante tempo foi me trazendo esse aprendizado. Isso que eu falei, assim, para mim, estar solteiro é uma questão de praticidade e responsabilidade. E não é porque uma outra pessoa não me deixa ser prático. Pelo contrário, eu já fui casado, morei junto. Cara, foi uma experiência incrível. E a praticidade, naquele caso, duplicou. Porque a gente era realmente uma dupla. Funcionou, fez todo sentido. Não me arrependo, mas não faria de novo. Naquele momento, né, assim, faz acho que uns 10 anos, um pouquinho mais. Então eu era muito novo, ela também era um pouco mais nova. Então eu acho que a minha vivência naquele momento me fez ver coisas muito importantes, eu aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo também me mostrou muito dos meus lados que eu precisava dar atenção, né? Porque eu acho que muito do que eu aprendi nesses últimos anos, principalmente com a terapia, com o cuidado comigo, meu autocuidado, é que um relacionamento é sobre entrega e não sobre o que eu recebo. Então, eu fui entendendo que, de novo, é uma questão de responsabilidade. Então, eu entro num relacionamento quando eu senti que o outro lado também tem responsabilidade comigo, assim como eu tenho com a pessoa, né? Então, naquele momento foi muito bacana, foi um casamento muito bacana, uma mulher incrível, uma mulher potente, uma mulher inteligente, com muita opinião, e é isso, chega algum momento que para de fazer sentido, né? Os meus namoros todos, eu diria que em algum momento eles deixaram de fazer sentido, não houve um desentendimento, uma treta, uma briga, nada demais, sim, como tudo, tem fases. Eu acho que a sociedade ainda vê a solteirice quanto gênero diferente. A mulher solteira, ela ainda não é vista como homem solteiro. Existem estigmas associados. E eu vejo muitas vezes a mulher solteira que fala, eu estou muito bem, tá tudo ótimo, não largo esse status por nada na minha vida. Essa liberdade. Mas também vejo outras dizendo, me incomoda, eu vejo meu relógio biológico, eu tô tensa com isso, eu queria estar casada, eu queria estar com alguém. E a própria sociedade, né? Cobrando Acho que quando isso, né? um homem termina um relacionamento e fica solteiro, às vezes o feedback que vem, ai que bom, agora se aproveita, Se livrou, vai né? ser ótimo, vai lá. E quando é uma mulher que diz, olha, eu terminei meu casamento, você vai encontrar alguém que combine mais com você, sabe? Sua assim, alma gente, gêmea, mas eu né? nem acabei. Ou então, né, olha o que você fez com a sua não. vida. Né? Então assim, o feedback da sociedade em relação a você dizer, tô aqui, tô solteiro, é completamente diferente.
em relação ao homem e à mulher. E a expectativa também. Então passa o tempo, é isso. Se a mulher tá lá perto dos 30, e aí, mas e aí? Você não pensa em ser mãe, em fazer família e tal. E pro homem não tem esse limite biológico. É menor, então né? também não tem esse questionamento. Não, e Porque muitas a qualquer vezes- momento, se aos 50 ele resolver Sim. que quer se casar e ter um filho, pra ele não vai ter Não, e a limitação. sociedade tem uma coisa assim, que o homem solteiro, muitas vezes ele é olhado até como o mulherengo, né, o garanhão, e a mulher solteira, nossa, mas nessa idade, será que ela tem algum problema? Né? Então, isso é muito pesado, É muito né? pesado. É na um nossa machismo sociedade. estrutural muito Você forte, sente sem isso? dúvida, Você muito, vê isso? muito. E eu circulo em bastante grupo de pessoas e eu sinto de ideologias diferentes. Então, o que eu acabo sentindo é que as mulheres realmente têm, são dois pontos. Um é essa cobrança da sociedade, mas o que eu sinto mais forte é a autocobrança que acaba existindo, né? Então, mulheres que de alguma maneira se cobram por não ter atingido algum status profissional, um status familiar, de relacionamento, né? Então, o que eu acho uma bobagem, mas é super compreensível, haja vista que a gente está numa sociedade que, como você falou, favorece o homem estar solteiro e não a mas a mulher. minha pergunta é assim, essa realidade da nossa cultura, você acha que ela te influencia num certo conforto dessa tua situação, por exemplo, desse status? Por exemplo, como tem uma influência cultural que diz, ok, Celcinho, Pra mim tá tudo bem. que legal, tá tudo certo, né, tal, sem tanta cobrança. Isso também te acomoda? E um outro ponto, que aí você vai me puxar a orelha mais tarde, que eu sei, que eu te conheço, a solteirice, no teu perfil, que você é um cara, né? Eu vou falar porque você já falou, senão eu não falaria. Você é um cara passional, você é um cara super sensível, você é um cara que gosta do compromisso, você é um cara que eu lembro quando a gente era amigão mesmo, de confidência, né? De se apaixonar e ficar um tempão apaixonado, a gente conversando como você vai chegar nela e tal. Exato. Então, assim, eu sei que isso é importante pra você. A posição de solteiro também pode ser uma proteção? Também pode ser um lugar que me veio assim até uma analogia de você se sentir numa ilha que ao mesmo tempo que você fala, nossa, tem um mar ali de possibilidades, e aí eu posso mergulhar, volto pra ilha, mergulhar, posso voltar pra ilha, mas no mergulho e se perde no mar, porque relacionamento é meio que isso, né? Você mergulha, você se perde ali, se encontra, se entende, e vai tentando sobreviver, e vai, assim, se aprimorando na relação, conseguindo trabalhar a individualidade, olhando o outro como legítimo outro. Não é uma brincadeira, não é uma coisa muito fácil. E sujeito a muitas frustrações, principalmente quando você sabe que você tem um afetivo mais vulnerável. Sim. Existe isso de repente ter medos e caramba, não quero me frustrar de novo, deixa eu ficar aqui que é mais seguro. Pode existir isso com você e com outras pessoas que estejam assim? Cara, que pergunta boa, porque eu realmente, de alguma maneira, eu tive uma fase de acomodamento, sim. Hoje eu não estou. Hoje tá muito claro pra mim o lugar onde eu tô. Mas eu tive... Claro como? Claro no sentido de tô tranquilo com a minha escolha Tá. e sei que é uma fase. E ao mesmo tempo lido com esse momento como se fosse uma estação do ano. Isso te engessa nela ou te dá a oportunidade de hoje, por exemplo, você conhecer uma pessoa e falar, não quero ficar com você? Ou não? Você fala assim, não, quero ficar solteiro, posso sair com quem for, que eu não quero namorar. Eu tive essa fase já de tipo, esquece, negação total, não vou me relacionar com mais ninguém, não quero, frustrado, decepcionado, magoado. E ao mesmo tempo olhando e falando, cara, temos uma pandemia aí fora. Né? Então teve 3 anos que foram realmente os anos que me deixaram meio atrapalhadinho das ideias. Então foi nesse momento que eu me acomodei um pouco, de falar, bom, tô aqui na minha ilha, tô bem, tô ótimo. Condição não está favorável, esse mar está estranho. Tá péssimo. E aí eu me acomodei um pouco e ao mesmo tempo entendi, desenvolvi esse pensamento de que, cara, é uma estação. Tem um amigo que fala isso pra mim, que eu troco bastante também, ele fala, cara, a gente tem que respeitar o inverno que tem dentro da gente. Então muitas vezes a gente tem estações do ano. E eu acho que tem momentos que a gente tem que entender que tá frio, tá chovendo. Então não adianta ir lá fora. Vai dar uma hibernada. Vou dar uma hibernada, vou ficar aqui no meu cantinho, vou entender esse momento,
vou acolher as minhas sombras, aprendi muito sobre isso. Eu acredito que os relacionamentos, eles servem para a gente aprender sobre a gente. Então, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento afetivo, familiar, ele sempre vai dar pra gente a oportunidade de nos confrontar com os nossos incômodos, né? A gente acaba lidando muito com os nossos sentimentos como se eles fossem algo que é injetado na gente, né? Então, eu senti raiva porque alguém pisou no meu pé. Eu tô me sentindo decepcionado porque alguém me frustrou. Não, ninguém me frustrou. Quem se frustrou fui eu. A frustração, ela é uma fruta azeda que só nasce com uma semente que chama expectativa, né? Então, a frustração, ela é minha. Fui eu que plantei em alguém. Então, eu acredito que quando a gente vai desenvolvendo essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, a gente, primeiro, para de culpar externamente, passa a assumir mais a responsabilidade, a rédea, e eu acho que assim é mais fácil eu direcionar minha carruagem para um caminho onde eu vou encontrar afinidade, eu vou encontrar outras carruagens indo para o mesmo lado. Então é mais fácil eu tomar a decisão de para onde eu vou do que eu querer desesperadamente pegar alguém pela mão e falar vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. É mais fácil eu escolher meu caminho e naturalmente ter pessoas que estão indo para o mesmo lado. Então, espera aí, calma, peraí. Porque esse assunto a gente já fica... É uma loucura, isso aqui tá uma loucura. Então, peraí, você falou que assim, tudo bem, você tá nessa estação aí, vamos chamar de inverno. Esse inverninho. Tá encarando esse inverno, tudo bem. Mas você acabou de dizer também que você tá aberto. Certíssimo. Porque vida que segue. Você não tá mais no estágio anterior que seria de não, gente, não chega. quero. Agora tô aqui, mas tô vivendo a minha vida, fazendo as coisas que eu acredito e tal, e imagino que vou encontrar esse pessoal que tá mais conectado comigo. Em algum momento não tô com pressa. Nenhuma. Meio isso, é isso? Exatamente. Resumindo. Traduziu perfeitamente. Tá. Então, eu falei de uma fase minha muito desesperada, saindo, indo em todo lugar, pegando todas as pessoas. Você tá em outra fase. Sim. Como que é essa aproximação que pode te levar para uma outra estação? Que você imagine, né? Porque nunca vamos saber, o amor é uma coisa misteriosa, pode acontecer a qualquer momento. Você acredita Como que você uma fez a pessoa se mesma aproxima? pergunta que eu ia fazer? A mesma Isso aqui, ó, pergunta Faz sentido. que eu 8 ia temporadas fazer. isso aqui. Vou ficar até quieta, vai. É muita afinidade, Como que gente. é essa aproximação que você Perfeito. espera? Como que essa pessoa chega, que você fala, ó, tá indo pro mesmo lugar que eu, que coisa, podemos andar um pouquinho junto aqui? Eu acho que é uma coisa de identificar mesmo. Você tá andando, você olha pro lado, a pessoa olha também. É um pouco isso que eu também, de alguma maneira, não vou mentir, eu tenho a expectativa de ter uma pessoa legal. Eu já tive uma, duas, três. Eu sinceramente, só tive mulheres incríveis na minha vida. Todos vocês aí, mulheres, eu continuo amando vocês todas, vocês são maravilhosas, me ensinaram Naquele muito, momento. me trouxeram, cara, porra, e aproveito inclusive para pedir desculpas, lamento se de alguma maneira trouxe tristeza, trouxe, falhei, né? enfim, se falhei, e com certeza falhei. Eu tô, assim, numa fase de entender tudo que tá acontecendo. Você tá esperando uma conexão. E na verdade não estou esperando. Sim. E eu acho que esse é o grande ponto. Tá deixando isso acontecer. Trazer esse aprendizado, né, assim, a vivência, tudo que eu pude viver, tudo que eu pude fazer, né, e, cara, permitir que o fluxo, que as coisas aconteçam. Eu acho que a gente tem muito essa necessidade de controlar. De novo, vou falar sobre o Ocidente. A gente aqui aprende na escola a competir, a gente não aprende a colaborar. Isso faz com que a nossa cabeça fique totalmente transtornada. Em todos os aspectos da vida a gente compete, a gente não colabora para nada. Então, com 42 anos, hoje eu posso dizer, vivi muitas coisas legais, conheci muitas pessoas bacanas e tenho certeza que vou viver outras coisas, mas completamente diferente do que eu vivi até hoje. O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até lá. Eu tenho uma dúvida complementando a sua pergunta, que é assim, para quem está nos escutando também, pensar, né? Existem muitas pessoas que estão solteiras e querem continuar solteiras, mas existem outras pessoas que estão solteiras e querem encontrar uma outra pessoa. Aí eu lembrei aquela frase famosa da Alice no País das Maravilhas, que é quando eu não sei aonde eu quero ir, qualquer lugar serve. Você ter já obstinado dentro de si que você quer se relacionar,
você ter um desenho, uma tela mental da onde você gostaria de chegar, o que você gostaria de fazer. Poxa, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero estar com alguém. Isso, na minha opinião, te abre uma porta em você. A gente estava até conversando com a Isabela Camargo, que ela não tinha considerado isso, mas eu na minha fala aqui, conclusiva, eu acho que a gente abre uma porta e isso viabiliza a nossa energia para aquilo. A minha pergunta é, quando eu deixo isso muito solto, eu posso me perder nas oportunidades e nas possibilidades e até desperdiçar portas que se abram, mas que eu não autorizei a abertura e então eu não as identifico? Porque, concluindo, aquilo que eu não organizei dentro de mim, não me autorizei ver, não percebi, não alcancei, dificilmente eu consigo enxergar no outro. Então, seria importante ter um pouco mais organizado o que eu quero para minha vida. Quero ficar solteira e curtir geral. Não, eu quero ter alguém, eu quero encontrar uma pessoa, eu quero ter uma família, quero construir uma família. Faz sentido? Faz sim. E eu acho que isso também tem a ver com essa construção, né? Porque, como você falou, se eu não tenho claro, qualquer coisa pode ser. Ao mesmo tempo... E entrar em roubadas, inclusive. E claro, porque é isso, qualquer coisa você tá aí né? Tá na mão do palhaço aí. O que for, você vai, o que estiver rolando, você tá dentro. Então, aí, nesse caso, você tá permitindo... Ao contrário, né? Na verdade, você não está permitindo que você tome posse das suas escolhas. Você está permitindo que qualquer coisa que venha sirva. E um pouco desse exercício de direcionar a sua intenção. Claro que muitas vezes isso pode trazer a tal da frustração que eu estava falando. Que se você quer muito uma coisa e não acontece, você se frustra. Ou fica com aquela sensação, pô, mas não era isso. Né? Então, eu acho que tem que ser um pouco equilíbrio. Não dá para ser tão hermético, né? Ou seja, só aquilo serve, aquele perfil de mulher, aquele perfil de pessoa, tem que ser aquela casa que eu sonhei, os 2 filhinhos. Eu acho que ter a boa intenção, você ter claro para você o que te motiva, o que te direciona, é o suficiente e eu acho que é uma maneira de também não fechar, né? De não restringir. Porque... Eu acho que também tem um negócio de você se permitir mudar os planos. Não sei, é isso que eu tô tentando dizer. É exatamente isso. Consegui, na vida, quando eu namorei muito tempo, casei, óbvio, eu tava mirando nesse lugar de ter uma família, nesse lugar de ter um parceiro para a vida. Isso acabou não dando certo. Então, em algum momento, eu tive que desconstruir o meu castelinho de areia, né, tomar a coragem de dizer, gente, não deu certo. Não deu certo, isso vai terminar, eu vou ter que sair dessa relação e vou ficar solteira. Sim. E tudo bem, é isso. Mas e se não deu certo, Paulinha? Naquele tempo, não deu certo para continuar, para chegar, sei lá, nesse lugar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre quis ser mãe. Tem gente que nunca pensou nisso. Objetivo, dentro do teu Tem objetivo. a ver, eu sempre quis ser mãe, por exemplo. Era uma coisa que eu sempre quis, sempre quis. Não sei explicar, pode falar que é da sociedade, que é do sonho. É uma coisa que eu sempre quis, era uma coisa que eu desejava. Mesmo. E aquilo pra mim, dentro daquela relação, por exemplo, foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu não quero ter um filho com essa pessoa. Foi aí que eu percebi que a minha relação tinha acabado, olha a loucura. Certo. E terminei essa relação e fiquei solteira. E durante esse período que eu fiquei solteira, esse meu sonho, óbvio, ele estava dentro de mim, mas ele já não era mais um objetivo próximo. Não era alguma coisa que eu tava, não, agora eu tô solteira e vou ter um filho, Não, eu pensei, agora eu tô solteira, esse sonho, ele tá aqui, num canto, ele tá aqui. Mas agora não vejo como, não vejo um caminho para isso. Mas ele continuou. E depois, lá na frente, quando eu conheci hoje quem é o meu marido e tudo, era um sonho comum. Aí a coincidência também, o plano. Então a possibilidade de você também mudar o rumo das coisas, mas sem perder
esse ponto de vista. Porque, por exemplo, esse era um desejo muito grande meu na vida. Mais do que um casamento feliz e tudo, eram os 4 filhos que eu reduzi para 2 depois que os boletos caíram. Mas, assim, sempre quis ter uma família Ou que começou a viver a realidade. Né? Caiu nos boletos, já pensei, 2 tá mais do que bom, para por aí. Mas era uma coisa que eu me imaginava cercada, vendo crescer, educando. Eu pensava muito nisso. Só que durante, veja, todo esse período foi oscilando, mudando, mas sem perder a perspectiva. Então, acho que também essa ideia de você poder mudar de ideia, Sem dependendo dúvida da nenhuma. circunstância, Eu Pamela. quero trazer uma coisa que eu percebo muito dos meus pacientes, amigos, que estão solteiros. Eu também já estive solteira. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque depois de frustrações, de vivências, decepções, mágoas, experiências, ou até traumas não bem resolvidos na nossa infância, para adolescência, ou vida adulta, a gente pode criar uma couraça, né? E muitas vezes níveis de exigência e principalmente padrões cristalizados do que a gente acha que funciona, do que a gente desenha que é compatível para nós, do jeito que tem que ser. E isso faz com que a gente só se aproxime de determinados perfis ou mesmo idealize demais sobre os perfis que sejam compatíveis e na prática não funciona. E aí não funciona, você insiste, não funciona, você insiste, parece que você não abandona aquilo porque você já entendeu em algum momento e cristalizou, engessou que deve ser assim e dificilmente você consegue se despir disso. Porque parece que você vai cair numa zona muito insegura, parece que você vai cair num lugar ali muito desconhecido. Então, a minha pergunta é, você percebe isso, que às vezes existem pessoas que padronizam um determinado perfil e deixam de conhecer outras possibilidades ou, E ou você mesmo se se deixa aventurar conhecer outras nisso? possibilidades? Sem se dúvida. abrir, sai do seu padrãozinho? E isso você foi falando, eu fui fazendo uma viagenzinha para trás de volta e de alguma maneira a gente acaba também construindo os nossos desejos e interesses baseados no que a sociedade impõe, um pouco que você falou. E eu me vi, até por ser um cara que você me conheceu naquela fase dos 19, 20 anos, que a gente estava na faculdade, eu estava formando ainda o meu caráter. Eu ainda estava saindo de uma fase em que eu vinha da escola, onde, como você falou, e que você me percebeu, você me leu ali, por isso que a gente ficou muito amigo. Você percebeu essa minha vulnerabilidade, esse meu excesso de sensibilidade. Eu sempre fui um cara afetuoso, gentil, carinhoso. Então, nos anos 90 na escola, eu era o viadinho, eu era o fresquinho, eu era, enfim, aquela coisa que os homens, como eles não foram... O estereótipo da masculinidade não te cabia. Nunca coube, porque eu sempre abracei amigo, beijei amigo, sempre demonstrei, eu sempre fui afetuoso. Então os outros meninos me faziam diferença comigo, porque eles aprenderam como todos os outros homens, que você não chora, que você não demonstra afeto, que você tem que ser durão, que você tem que fazer diferença com as meninas, porque só assim você vai conquistar elas, porque só assim você vai ser visto pela sociedade como um homem forte. Então isso tudo, de alguma maneira, moldou um cara que ficou muito sofridinho ali na época da escola, que sofreu bullying, que ficou ali meio apertado, mas que, por um grande privilégio da vida, eu sempre fui muito bem acolhido dentro de casa. Então eu entendi que, na verdade, não era sensível. Eu, na verdade, era um homem que sempre soube efetivamente o que sentia. Eu nunca tive dificuldade em externar os meus sentimentos, em dizer o que eu sinto. Você descobriu a vantagem dentro da sua característica. Exatamente. E, obviamente, que também existia uma vantagem, que aí eu me aproveitei um pouco dela, de ser um homem sensível e as mulheres sempre gostaram de mim. Eu sempre fui um cara legal com as meninas. Eu Claro. sempre tive amizade. E, obviamente, que em alguns momentos a amizade acabou indo para outro lugar também por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, a questão é, eu acabei desconstruindo um cara e virei o machinho alfa. Ali dos 20 até os 30, eu fui esse cara mais incisivo, durão, irônico, porque eu nunca fui fortão, grandão. Então eu desenvolvi a ironia, o sarcasmo. Então eu sempre fui um cara de brincadeira, de... Mas em que sentido? Para pertencer mais? Para ser mais pertencer, para ser aceito e para a sociedade me notar. Para exercer essa masculinidade Perfeito, aceita, exato. que esperam de Exatamente. Eu quero que seja. aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu acho que esse jeito de ser te abre muitas portas, sempre abriu para amizades com as mulheres, né? Porque eu tô lembrando aqui como tua amiga, era muito natural Sim. conversar com você, muito fácil, porque você aborda os assuntos e você faz uma coisa muito legal,
que você não categoriza a mulher naquilo, né? De jeito Você conversa com o ser humano, isso é muito legal, isso conecta bastante, né? A minha dúvida é, se culturalmente a gente tem também um machismo arraigado na mulher, existiu situações em que, por exemplo, você estava numa amizade com uma mulher que de repente seria disponível e viável algo mais, e você percebia uma certa dificuldade para que ela conseguisse te ver. Sair do friend zone, né? Sair do friend zone, porque Perfeito. sabe por quê? Essa Porque é a minha maior dificuldade. Não, Vocês porque acabaram a de tocar o meu ponto mais porque delicado. a gente fala muito, isso é muito importante para quem está ouvindo, para as mulheres ouvirem também. A gente fala muito do machismo e a gente automaticamente pensa, os homens machistas, os homens machistas, os homens machistas. Mas tem um machismo arraigado em todos nós. Nas próprias mulheres. Nós estamos em desconstrução. Acho que alguns mais, talvez com mais maturidade emocional, com mais interesse no assunto, e outros não. Outros estão com esse machismo arraigado e nem percebem. E por isso, um dos principais sinais da gente começar a desenvolver isso é perceber que não está só no homem que está na mulher também. Perfeito. E a mulher, ela associa essa postura mais masculinizada, mais durona. Com agressividade, às vezes. E também, né? uma coisa padrão. muito do machismo é de colocar a mulher num lugar inferior. Né? De que eu te conquisto, eu te domino, né? E isso faz com que a mulher associe que o cara que age assim é o cara possível dela ter um romance. E isso ativa na mulher a possibilidade dela desejar este homem, porque é como ela entendeu que este homem é. Ela aprendeu assim também, né? Isso. Então a minha dúvida é, quando o homem é mais sensível, quando o homem... Porque, ó, o Celso é um ótimo exemplo. Embora sensível, embora afetivo, embora um cara super fácil de dialogar, ele nunca descaracterizou-se como homem. Mas, muitas vezes, essa sensibilidade, esse lugar confortável, essa ausência de desafios, de jogos, esse movimento de dizer... Estamos aqui, estamos na mesma, né? Estamos nessa parada sem essa hierarquia do universo machista. Pode fazer com que essa mulher não consiga entender muito bem você nesse lugar. Você percebe isso? Isso é tão importante dizer. Você tem conseguido desconstruir isso ou não? Ou muitas vezes não sabe como fazer? Cara, como Mistério. sempre, né? Não, essa mulher, on point. ela me acerta assim, ó, pum, no meio da testa. Porque esse é realmente o meu desafio nesse plano aqui. Pelo fato de eu ser um cara com esse desenvolvimento, e nem me considero melhor nem pior do que ninguém, mas eu efetivamente tenho a clareza de que é diferente dos outros. É diferente da média. Então, para as mulheres também que estão acostumadas com essa média de homens, Maioria, né? que é a maioria, quando elas realmente, eu tenho essa dificuldade. Ou eu acabo ficando na friend zone forever. Melhor amigo. Tem um monte de amiga que deve estar me vendo aí, ela sabe, a gente conversa super. E eu não tenho essa... Eu jogo muito limpo. Eu acho que até talvez isso às vezes me prejudique, porque eu não faço joguinho. Eu realmente vejo o ser humano. E eu deixo tudo muito claro, eu deixo tudo muito explícito. Porque eu acho que assim é a melhor maneira. Eu acho muito presunçoso da nossa parte querer adivinhar o que o outro pensa. Né? Então, a Pamela fez uma cara assim, então ela tá achando assim. Não, se eu... Pergunta, né? Como é que presunção, né? E a gente, de novo, aqui no Ocidente, a gente tem essa presunção, a gente tá sempre adivinhando o que o outro tá pensando. A gente não pergunta, a gente já presume o que Como tá a gente é acontecendo. defendido, né? Pra caramba. A gente é defendido. Rancorosinho, doído, a gente é todo cheio dessas coisas. Mas sim, percebo... sem querer criticar, pelo amor de Deus, porque eu acho que está todo mundo, como você falou, se desconstruindo, estamos nessa fase de... Que bom que a gente está podendo falar sobre preconceitos estruturais, sobre situações estruturais, né? O machismo, o racismo, a homofobia, misoginia, inúmeros pontos que são super importantes e latentes para a gente ser uma sociedade que dialoga melhor, que convive melhor. O relacionamento ele acaba também sendo... eu percebo muitas vezes, uma ferramenta de um hábito mesmo muito ruim que a gente constrói de conflito.
Tem gente que parece que só sabe viver na briga. No drama. No Viciados em drama, né? No drama ou na preocupação, problematizando. Tudo é muito problematizado, né? As relações são problematizadas. A minha atitude não correspondeu à sua expectativa ou vice-versa. O que vai ser? Então não quero mais. Então vamos cada um para um lado. Beleza, eu acho que é um pouco isso. Quando você toma uma decisão de não querer estar mais com alguém, não é porque a pessoa fez X ou Y, é porque você quer não estar mais. Né? É seu, né? É seu, exato. Eu, pelo menos, e de novo, assim, falando das minhas relações, eu passei isso em todos os meus relacionamentos. Seja com aqueles em que eu pus o ponto final ou que a moça pôs o ponto final, sempre foi de uma maneira muito transparente, muito convicta, tipo, fizemos tudo que a gente podia para ser feliz, fizemos. Fomos felizes? Fomos. Não estamos mais felizes, né? Não estamos. E as pessoas estão preparadas para se relacionar com pessoas leves? Porque eu vejo muita pessoa Puta, boa leve pergunta, dizendo que quer se relacionar, mas normalmente se relacionando com pessoas difíceis, complicadas. Manter o que você falou do padrão. E aí eu vejo a pessoa leve com a pessoa leve virar algo mais fraterno, vira mais uma amizade, tem essa tendência. Você considera desafiador conseguir manter o desejo, o tesão, numa relação com leveza, numa relação em que os dois flexibilizam, conversam, trocam? Como manter, na sua opinião, leiga, né, por isso que a gente está trazendo aqui, Claro. eu acho muito importante, porque eu posso trazer o conteúdo, mas ouvir também a voz da experiência vivencial é riquíssimo. Então, assim, qual seria o segredo para você viver um relacionamento em que ambos são leves, a troca existe, o diálogo existe, é uma coisa tranquila, madura, e ter desejo ali? Como fazer para ter desejo ali? Que loucura isso, né? Porque muitas vezes esse desejo, a gente já está colocando ele numa conotação sexual, ou numa conotação de conquista mesmo, né? E o desejo muitas vezes ele tá numa vontade de sair para comer uma coisa gostosa, ou no desejo de ficar deitado no sofá assistindo uma série, ou no desejo de hoje estar sozinho. O desejo também tem muito a ver com a falta. Né? Você vê uma pessoa todo dia, cara, é complicado. Você dormir e acordar com essa pessoa, você não sentir a falta. Então, eu acho que tem inúmeros aspectos da nossa humanidade enquanto esse veículo, porque a gente não é o corpo, né? A gente é a consciência que orbita o corpo. E aí tem uma série de hábitos que a gente está desconstruindo, e eu digo isso pela essa minha vivência, né, dos 20 aos 30, e eu dos 30 até aqui estou desconstruindo completamente esse cara que eu vi, ou esse cara que eu vivi. Né? Então por isso eu estou numa fase solteira, mas por efetiva escolha. Porque como eu falei, é uma questão de praticidade e principalmente de responsabilidade. Então eu estou muito responsável comigo. Então eu sei que muita coisa que eu fazia, eu não ia fazer ninguém feliz. Tinha muita coisa que eu tinha nas minhas atitudes, nas minhas palavras, etc., e que de alguma maneira eu acredito que é uma afinidade. Você atrai pessoas que têm a ver com aquilo, ou, que eu acho que é o principal, a gente atrai aquilo que a gente não tem, ou aquilo que a gente precisa aprimorar. Então, em vez da gente se incomodar com a pessoa ou com as coisas que não estão acontecendo, fazer uma reflexão inversa de por que isso me incomoda? Por que essa atitude da pessoa me incomoda? Por que eu não consigo fazer algo diferente? Né? E que, no fim, acaba colocando a gente nesse hábito repetitivo. A gente acaba ficando num ciclo vicioso e não virtuoso que deveria ser. Né? De que a gente está sempre com os mesmos padrões de pessoas. Por quê? Você está sempre nos mesmos lugares, você está com as mesmas pessoas, você está falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Você quer que o quê mude? Se você planta banana, não vai nascer maçã. Não adianta. E aí, de novo, esse exercício para dentro. Não é o que o outro está te dando, o outro está te mostrando sobre você. É uma puta oportunidade para você aprender. E que se a atitude dessa pessoa não te corresponde, obrigado, não faz sentido para mim, não vou ficar disputando com você, porque isso também acaba acontecendo muito, né? A gente quer brigar com o outro e fazer prevalecer, né, a nossa vontade ou a nossa verdade, sendo que eu não acredito nisso, eu acredito que nem certo e errado não existe. Eu acredito em bom e ruim. Se tá ruim, vamos mudar. Seja separando, né? Seja morando cada um na sua casa. Eu tenho esse super desejo. Como você, Paulinho, eu quero ser pai pra caramba. E eu tenho certeza que eu vou ser. Eu tenho essa vantagem, né, fisiológica
por ser um homem. Eu tenho aí mais alguns anos ainda de tranquilidade nesse sentido, né? Isso eu realmente lamento que também fortaleça muito a questão do machismo, né? As mulheres sim têm necessidades fisiológicas diferentes, têm preocupações diferentes. Então, isso tudo acaba, imagino, né? Não posso falar porque não estou na pele, mas percebo pelo meu convívio com as mulheres que é realmente mais complicado. Mas acho que a gente tem, cara, desafios aí de autoaprendizado mesmo. Pra gente atrair coisa nova, a gente tem que mudar na gente. Então, se quer estar com pessoas que façam mais sentido, muda em você. Acorda mais cedo, come coisas diferentes, faz uma meditação, começa a frequentar um lugar onde você vai estudar, uma religião, não no sentido da religião, mas da fé. É importante, é um mecanismo da nossa biologia que a gente meio que desencana. A fé é você, todos os dias, agradecer. E não é Deus, não é Jesus, é se sentir grato por poder estar numa condição de privilégio, de vida, de alimento, de família. Então, isso eu acredito que vai fazer com que você aproxime mais. É uma questão de afinidade mesmo, não é positividade tóxica, não. Esquece isso daí, não é gratiluz, não. Até a gratidão a gente banalizou. A gratidão é esse sentimento legítimo de privilégio com a vida, né? De agradecer por poder acordar mais um dia, de poder se alimentar, de poder trabalhar, de poder exercitar, cuidar da vida. Então, acho que a gente não tem que se preocupar com quem está vindo, a gente tem que se preocupar com a gente. E aí, naturalmente, as coisas vão se conectar. Olha, poderíamos ficar mais um tempo, mas teríamos que cobrar uma próxima sessão de terapia. Justo. Eu acho uma ótima. Aqui na conta da Clepmi. Tô devendo, né? Vou precisar de mais, né? Vai precisar um pouquinho. Eu sei, o meu caso é sério. A Pamela Meu caso é grave. vai conseguir te atender, que ela é meio ocupada. A agenda da mulher é difícil. Mas a gente tem ainda um brinde pra você, porque você sabe que no final de cada episódio, essa mulher maravilhosa tem um momento especial que ela fala direto com quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo. E no caso, você é o objeto do assunto, não é? Você é o nosso solteiro de corpo presente. De corpo presente, de corpo e alma. Então, é para todos os solteiros, mas também é para você, Celcinho. Pamela, é com você. Gosto muito de falar aqui, atuar um pouquinho e usar, né, claro, de um jeito muito respeitoso, um pouco do extrato do depoimento do convidado, que hoje é você, né, meu amigo querido Celso, Sim. que traz sobre um tema importante que eu tenho certeza que se encaixou, imagino como uma luva para você que está aí nos assistindo, que está nos escutando de alguma forma. O Celso trouxe sobre a responsabilidade do lugar de solteiro, a responsabilidade que ele direcionou muito sobre o outro, sobre com quem nos relacionamos, como nos colocamos, nos lembrou sobre a responsabilidade afetiva de poder transitar por várias vidas e também de emprestar grande parte da própria vida. É um tempo que muitas vezes você foi obrigado a estar nessa situação e vivenciar esta solteirice, que eu diria compulsória, ou então que você escolheu estar e gosta de estar. Independente se você gosta, se você não gosta, se você está vivendo na solteirice, que você lembre sobre a responsabilidade pelos outros, claro, daquilo que se faz, daquilo que se envolve, se propõe, lembrando que o combinado não sai caro, mas também nunca se esqueça sobre você. Você nunca pode se esquecer daquilo que é importante para você. Existem pessoas que são muito generosas, como meu amigo aqui, um coração sempre muito disponível para escutar, disponível para entender, flexível, mediador, mas que nunca se esqueça da voz daquilo que quer, daquilo que deseja, que sempre grite alto: eu quero ser pai, eu quero ter alguém, eu quero encontrar uma pessoa bacana, e que entre em contato com os próprios medos, com as sombras, que sim, a gente casado, solteiro, tico-tico no fubá, noivo, namorando, nós temos as nossas sombras, as nossas feridas, e sermos reconhecedores e conhecedores delas é algo importantíssimo. Quando eu sei aonde me feriu, eu tomo cuidado aonde eu me coloco, porque senão cutuco a minha ferida. E
E se minha ferida não cicatrizou, ela sangra, dói a beça. Saber aonde dói nos dá a oportunidade de curar, nos dá a oportunidade de colocar um remedinho que está faltando ali, que às vezes uma boa terapia ajuda. E mais do que a terapia, ajuda você a perceber tudo isso e observar suas escolhas. Nunca se esqueça, sendo solteiro, sendo casado, sendo noivo, aonde você quer chegar, quais são seus planos, quais são seus sonhos, nunca abra mão disso. Sempre se lembre, porque se você entender o que você quer da sua vida, você vai lembrar que a pessoa mais interessada na sua felicidade sempre será você. E muito mais do que o status que você esteja, porque ele pode ser transitório, porque nada é para sempre se a gente parar para pensar. O essencial é você não perder o foco daquilo que você busca. Porque se tem uma coisa que eu entendo nessa vida, é que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para crescer, mas a gente está aqui para lutar por aquilo que nos seja importante. E às vezes as companhias, as situações fazem com que a gente fique tão preocupado em agradar, em corresponder, em flexibilizar, que a gente às vezes esquece o que nos move. Que você nunca abandone seus sonhos e que você esqueça que você é merecedor de tudo aquilo que você deseja. E que você é excelente em tudo que você faz. Um amigo maravilhoso, um filho maravilhoso, um sócio querido. Impossível não gostar de você. Mas que você também, lembre-se, que aquilo que você quer muitas vezes vai desagradar algumas pessoinhas. Mas o que precisa mais ser agradado é você. A gente em primeiro lugar, né, Pam? É isso. Olha, senti uma emoção aqui, não sei você. Queria agradecer a presença do Celcinho aqui com a gente. Eu que Obrigada. agradeço. Falei para você se preparar, que essa mulher que você Maravilhosa. conhece há tempos, quando Há chega anos. nesse final, parece que Nossa. incorpora um negócio, pega nosso coração, faz assim, ó, mexe com ele. Espero que vocês tenham gostado e que voltem para o nosso próximo episódio de Coração Peludo. Até a semana que vem. Obrigada, Pamela. Obrigada e obrigada a você. Esse tema mexeu com você e você tá pensando, queria aprofundar, quero um atendimento agora a um clique. Dá para fazer isso, Pamela? Qualquer hora é hora de você cuidar de si. Você está à distância de um clique para fazer a sua sessão de psicoterapia com profissionais formados em psicologia capacitados para te atender. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos o PsiApp. Ou então entre no site psiapp.com.br que você vai ter ali a possibilidade de fazer sua sessão imediata com os profissionais disponíveis na hora que você quiser ou agendar o seu atendimento. É isso, a qualquer hora do dia, atendimento a um clique no PsiApp. E se você é psicólogo, procure pelo PsiApp Pro e faça parte dessa rede de atendimento.